Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Quero cumprimentar todo o pessoal aí que nos assiste pela rede Comunidade de Televisão, na região metropolitana de Porto Alegre, lá no litoral, Capão da Canoa, Capão Novo, Xangri-Lá e Atlântida, grande audiência do programa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, pela confiança aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, que já está há 19 anos no ar. Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Coperpua, crédito cooperativo para municipários, sede própria ali na Alberto Bins, número 325, nono andar. O telefone, anota aí o telefone da Coperpua, 3284-2600. E olha ali, ó, vocês têm empréstimos aos associados, empréstimos com taxas mínimas e a consultoria jurídica é completamente gratuita. Vilmar Galvinati, que prazer em tê-lo novamente aqui no programa. Obrigado, Silvio. Prazer é meu, viu? Bom, e aí, Giovanni, como é que tá? Tudo bem? Giovanni D'Agostinho. Como é que tá? Como é que foi a semana? Foi tranquila, foi boa, né? Você está com muito trabalho agora, imposto de renda e tal, né? O imposto de renda, no mês de abril, consome bastante o nosso tempo, né? Mas é um trabalho gratificante. Muito bem, e por isso mesmo nós vamos agora ao espaço, que é o espaço já consolidado aqui no programa, que é o do Conversando sobre Contabilidade, que é um espaço que nós criamos há já uns 5, 6 meses e que está ganhando a preferência, sobretudo aquelas pessoas que estão criando as suas empresas, estão com umas dificuldades de se acertar com o fisco, de dar andamento aos seus negócios e que tem esclarecimentos acerca da contabilidade, porque a empresa ela só começa a prosperar na medida em que ela tem uma contabilidade consolidada. Então vamos ao espaço conversando sobre contabilidade. E aí, Giovanni, qual é a novidade dessa semana aí? Está chegando o prazo de acertar com o leão. Agora é um momento decisivo, não é? Quem, porventura, não tenha arrecadado a documentação, agora está chegando finalmente. A parte final do prazo, não é? O tempo de entrega, o tempo tempestivo de entrega da declaração vai até o final de abril. E nós, nesse mês de abril, estamos dando entrevista acerca do imposto de renda, que é o tema do momento aí para os telespectadores. Com certeza. E nunca é demais lembrar que é muito bom para as pessoas não deixar para a última hora. Sabe por quê? Porque às vezes falta um papel, até tu fazer a requisição, tentar pegar esse papel, né, para comprovar alguma coisa, né, você pode perder o prazo. Né, e aí tem multa, né? O importante é não perder o prazo. Vamos imaginar que falte algum papel, falte alguma informação. Importante, entrega a declaração com as informações que você obteve. E, se for o caso, em seguida, né, obtenha esse documento e retifique a declaração no momento imediatamente posterior. Isso é uma dica muito importante. Porque se atrasar a entrega da declaração, a pessoa vai ficar numa situação de irregularidade perante a fiscalização, não é? Claro. Perante a Receita Federal, e ainda vai estar sujeita a multa. Né? E a multa pode chegar a 20% do imposto devido. Perfeito. Bom, qual é a grande dica de hoje? Bom, eu pretendo hoje conversar os aspectos gerais acerca das despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então, a pessoa, quando vai fazer a declaração, ela pode optar pelo desconto simplificado. O que é o desconto simplificado? É a presunção de que tu vai ter despesas de 20% sobre o rendimento tributável. E, nesse caso, se a pessoa optar pelo desconto simplificado, ela até pode lançar lá as despesas legais, mas as despesas não serão computadas para os fins de cálculo do imposto de renda. A opção pelos descontos legais, então o sujeito vai agregar na declaração todos os comprovantes, todas as informações para obter a base de cálculo do imposto de renda devido. Então, são essas duas escolhas. A pessoa escolhe no momento da entrega da declaração. Então, entregou, optou pelo desconto simplificado, depois, se verificar que as deduções legais valeria mais a pena, não pode mais voltar atrás. Então, a opção é no momento da entrega da declaração. Existe, no entanto, uma exceção a essa regra. Se o sujeito entrega hoje a declaração pelo desconto simplificado e até a data da entrega tempestiva, que seria até o dia 30 de abril, resolveu mudar, então até o dia 30 de abril é possível mudar. Agora, se passou do dia 30 de abril, então aí já não é mais possível mudar a forma de opção da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Alguma pergunta, meu doutor? Eu acho interessante
questão colocada pelo Giovanni em relação à documentação dedutível, porque o fisco muitas vezes não aceita a documentação porque ela não está revestida daquelas formalidades legais exigidas pelo próprio fisco. E um dos casos que se nota isso é justamente na despesa médica. Então, qual seria a sua recomendação na busca desses documentos para depois não ter esse problema de glosa, glosa e multa, né? É uma coisa que acontece muito frequentemente, então é importante, ela pergunta, né? Muito bom. Então, as despesas, os gastos que o titular ou o dependente que consta da declaração tiveram no decorrer do ano calendário com despesas médicas, elas são integralmente dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Não existe limite. Então, em função disso, ela é uma despesa muito importante. Até porque os gastos com despesa médica, eles são relevantes, porque, via de regra, esses gastos custam caro para o contribuinte. E hoje, cada vez mais, né, as pessoas têm que recorrer a isso. Né? Cada vez mais, exatamente. Porque, infelizmente, o poder público não fornece para o cidadão né, uma saúde, né, um sistema de saúde... A retribuição ao imposto que ele é pago, né? Como? É uma retribuição ao imposto que ele é pago. O governo não retorna, né? Infelizmente, não. Existem tantos outros atributos do governo que não retornam, mas o governo confere limites. Para o caso de despesas médicas, não há o limite. Mas é importante que o contribuinte se atente às questões formais do documento recebido do médico, por exemplo. Então, quando o sujeito vai fazer uma consulta, vai fazer um tratamento com o médico, o paciente pede recibo, ou mesmo sem pedir recibo, em tese o médico tem que fornecer o recibo, né? E esse recibo necessariamente tem que ter lá o valor que foi pago a título dessa consulta ou desse tratamento, o nome e o CPF de quem pagou, o nome e o CPF de quem recebeu e, muito importante também, o número de registro no CRO, não é? Também, nesse recibo, o nome, não necessariamente o CPF, mas o nome, pelo menos, de quem recebeu o tratamento. Porque nada impede, por exemplo, do pai pagar um tratamento médico para o filho. Então, nesse caso, o recibo... Que é dependente dele. Que é dependente dele. Claro. Então, nesse caso, o recibo vai estar... Quem pagou? O pai, o CPF do pai. No histórico vai estar, recebi a importância de tal valor... proveniente da consulta médica do fulano de tal. Fulano de tal é o filho, não é? Aí vai ter, normalmente se põe o carimbo, né? Com o número do registro no CRO, que é o Conselho Regional, o CRM, o Conselho Regional de Medicina. Mas o CRO também, a despesa odontológica também seria dedutível, não é? O que aconteceu comigo esses tempos, e acontece com frequência, é que o documento não consta todas as formalidades. Ou muitas vezes o carimbo está ilegível, a pessoa acaba deixando passar. Então, se a Receita Federal, verificando que o recibo está ilegível ou não se reveste das formalidades, ele vai glosar aquela despesa. Essa glosa de despesa pode, daqui a pouco, gerar tributo a pagar com multa qualificada de 75%. Gera um processo administrativo, né? No nosso caso, foi gerado um processo administrativo de defesa daquela autuação e vejam o que nós tivemos que fazer. Nós tivemos que ir atrás do médico, procurar o médico, para o médico firmar uma declaração com firma reconhecida onde ele atesta. Aquele recibo é verídico e eu prestei o serviço médico para aquele paciente, né? E aí, então, com base numa declaração assinada com firma reconhecida do médico e juntado os comprovantes todos de regularidade dele perante o Conselho de Fiscalização, aí, nesse caso, administrativamente, a Receita Federal aceitou aquele documento, então o imposto de renda declarado pelo contribuinte naquela ocasião foi homologado, digamos, né? Mas é uma função que... Agora, o importante é dizer o seguinte, hoje a Receita Federal está muito bem aparelhada do ponto de vista de logística, do ponto de vista de informações, né? Aí está a computadorização, a internet e tal. Quer dizer, não adianta o camarada querer dar um migué. Hoje não dá mais migué, porque aquilo que tu não declara a Receita pode descobrir, e o que tu declara não condizente com a realidade, a Receita também pode apurar. E aí tu te complica com a Receita Federal. A Receita Federal, ela cada vez mais ela tem um banco de dados que possibilita o cruzamento das informações.
Então, hoje, os profissionais liberais que atuam sob pessoa física e jurídica também, elas precisam apresentar para a Receita Federal o livro caixa. E nesse livro caixa tem um aplicativo da Receita Federal, onde estabelece que nesse livro caixa os valores recebidos dos pacientes tem que necessariamente constar o CPF, não é? Então, ali a Receita Federal já faz um cruzamento. Então, se o sujeito diz que pagou para um médico ou para algum outro profissional da área de saúde determinada quantia, a Receita Federal tem como saber se aquele profissional informou que recebeu daquele paciente aquela quantia. Se a Receita Federal não tem aquela informação, o contribuinte vai ser intimado para apresentar o comprovante, não é? E aí a Receita Federal pode verificar se o comprovante foi revestido das obrigações, das formalidades legais, não é? Vai aceitar ou não, e pode acontecer o seguinte, a Receita Federal verificar que aquele recibo é idôneo e autuar o médico por não ter informado aquela receita no ajuste anual dele. Esse alerta vale para os dois lados. Os dois lados, Não adianta, então, Miguel. É isso aí, não. Algum último recado final? Ainda sobre as despesas médicas, né? Então é importante a verificação de todos os recibos de médicos, as notas fiscais das clínicas, dos hospitais, e também verificar, juntamente com os planos de saúde, não é? O plano de saúde informa um resumo de todos os valores pagos no ano, pelo titular e pelos dependentes, então a pessoa pode transcrever aquela soma daqueles valores os gastos, porque os gastos com o plano de saúde também é dedutível. Obrigado por essa semana que vem. Tem mais, né? Conversando sobre contabilidade, porque até o dia 30 nós teremos ainda a oportunidade de esclarecer vocês aí para não entrar em conflito com a Receita Federal, que nunca é bom, tá certo? Obrigado, Giovanni, por essa semana. Boa semana. No nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Olá! O trabalho, o esforço do homem para ganhar a sua sobrevivência é tão magnânimo que Paulo, na Epístola aos Tessalonicenses, afirmou: se um homem não trabalha, pois que não coma. Ou seja, o trabalho faz parte da nossa natureza. E o Estado não tem a obrigação de nos prover, mas de abrir as oportunidades para que nós sejamos os provedores de nós mesmos. Por isso, não dê ouvidos aos que te querem ver pobre e sem ânimo para ser um vencedor. Todos temos nossas habilidades e trejeitos para alcançar a plenitude de uma vida que glorifique o Criador. Entre elas, a de ganhar a vida pelo suor do próprio rosto. Vá em frente, o esforço realmente vale a pena. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, que alegria estar com vocês nesse espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional. O tema de hoje é missão, visão e valores, tanto para líderes, gestores, como para os colaboradores e a todos nós. Por quê? Porque a missão, visão e valores também pode fazer parte do plano de vida, tanto profissional como pessoal. É muito complicado fazer isso? Não. Basta associar a nossa identidade ao nosso caráter. E o que acontece? A nossa missão, visão e valores, elas nos identificam e nos diferenciam pelos nossos propósitos. Que propósitos são esses? Eu explico. A missão, visão e valores justificam o porquê de nos levantarmos da cama todos os dias. Qual a consequência? Uma missão de vida é uma constante lembrança de tua agenda diária de alguns pontos de reflexão. Exemplo, quem somos, como somos e do impacto que causamos em todos que convivem conosco diariamente. O que é isso? Imagina aquela pedrinha jogada no lago de água parada. Ela cai na água formando círculos, que são as interferências. O que significa isso? É a tua missão pessoal que estabelece o que fazemos e por que fazemos.
e está relacionada aos nossos dons, talentos, às nossas ações, atitudes e objetivos. O que você faz, para quem, o que você deseja se tornar, onde você deseja chegar. Pensa comigo, quais são os teus dons ou talentos? Que comportamentos teus estão ligados a isso todo dia? Quais as tuas principais características? Já a visão pessoal são imagens mentais que nos inspiram a agir e tornar nossos projetos, sonhos em realidade. A visão nos fornece a direção e pode criar um significado, um sentido na nossa vida. Estabelece onde queremos chegar e o que queremos ser. Qual o teu maior objetivo? Agora, os valores representam as nossas crenças sobre as quais podem influenciar a nossa vida também. O que é isso? O que nós acreditamos pode nos tornar bem melhores como pessoas e profissionais. Os valores afetam as nossas convicções, que se baseiam nas escolhas que geram um modo de conduta tanto de um indivíduo quanto em uma organização envolvida. Um ex-diretor do Banco Mundial declarou que em uma organização os valores dizem e os comportamentos fazem. Exemplo de valores: honestidade, respeito para com as pessoas, as leis, ao meio ambiente, liberdade, fé, boa vontade, amor, valor próprio dentre os outros. Quais valores te fazem parar e pensar antes de você fazer qualquer coisa para uma outra pessoa? Que valores você gostaria de acrescentar na tua vida hoje? Preste atenção. O que você é a missão. Por que você faz, a permissão. Como você faz, a direção. O que você faz, a ação. O alinhamento de tudo isso que eu falei, a realização. Numa empresa, numa família, o que mais orienta para o plano e para o pleno exercício da liderança compartilhada é a convivência fraterna e harmoniosa, o estabelecimento de missão, visão e valores. Qualquer empresa que valoriza todos os melhores esforços e os recursos aplicados a cada dia, a cada hora, por todos os seus empregados e colaboradores, tem uma forte tendência para desenvolver a construção de um case de sucesso por meio da missão, visão e valores. Como sugestão para ser aplicado nas empresas, é utilizar o que compõe a missão, visão e valores e transformar em uma avaliação 360 graus, onde depois todos da empresa possam avaliar todos com os quais se relacionam, permitindo um acompanhamento do desempenho e da adesão de cada colaborador no time da visão, missão e valores. E não esqueça, você está melhor preparado do que possa imaginar. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Até a próxima semana. Bom, nós sempre trazemos aqui assuntos importantes, polêmicos, claro, né? E entre esses assuntos polêmicos está aí, tem dois assuntos que nós vamos tratar aqui com o nosso parceiro Govinato, que também com o parceiro do programa, Luiz Braz, que já está aqui. Braz, prazer em tê-lo aqui no programa, né? Um deles diz respeito à questão dos pardais nas rodovias, que o presidente Bolsonaro, já desde a campanha eleitoral, havia manifestado o desejo de rever essas coisas, né? Então, ele agora toma uma decisão aí de que o governo vai eliminar alguns pardais nas rodovias federais. E o outro assunto será a questão da adoção dos parques pela iniciativa privada em Porto Alegre. No começo, a retirada de pardais em algumas áreas das regiões em que existem estradas federais governadas, que isso aí é perfeito? Concordas? Existe uma controvérsia nessa questão e o vereador Luiz Braz, eu chamo de vereador porque é eterno vereador Luiz Braz. Vereador, ano que vem de novo, né? Então, conhece bem essa matéria, porque na época que eu estava lá na IPTC, o vereador e eu tratávamos desses assuntos aí, né, quase que diariamente. O que acontece é o seguinte, tá? As reduções de velocidade são importantes e necessárias e salvam vidas, não é, vereadora? Agora, o que tem que ser colocado do ponto de vista técnico? Há uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo, né, que regulamenta todas as questões de trânsito no Brasil, de que são exigidos estudos técnicos para dizer se aquele local é ou não perigoso e exige, não é só pardal, qualquer tipo de redução de velocidade, inclusive uma lombada física para reduzir a velocidade dos veículos. Olha só, o que o Bolsonaro entendeu, e eu acredito nessa matéria toda, é que existe um excesso de pardais nas rodovias. Então, o que ele quer, na verdade, é uma diminuição. Acredito, Govinato e Silvio,
Se nós tivéssemos, talvez, penalidades maiores para aqueles infratores que são infratores máximos, não o cara que passa, às vezes, 10% coisas daquilo que não daquilo que é permitido. E muitas vezes, inadvertidamente, uma coisa mal colocada, né? Eu acho que, por exemplo, essa pontuação para caçar as carteiras, eu acho que deveria realmente ser mexido de alguma forma, entendeu? Pontuações, por exemplo, que excedam 30%, 40%, que Deus sabe, né, do que é permitido. Eu acho que devia ter uma penalização maior, não é? E aquelas pessoas que ultrapassam em pouco, que Deus sabe, né, o que é permitido, eu acho que deveriam, vamos dizer assim, ter pontuações diferenciadas. Isso acho que melhoraria muito o trânsito em todo o país e conscientizaria as pessoas. Agora, o cara passa 40%, 50% acima daquilo que é permitido, eu acho que deveria ser uma penalidade grave, não é? Gravíssima, sabe? Para que ele realmente não fizesse mais e para poder servir de exemplo também para os outros. Agora, muitas coisas nesses pardais e tal, que eu vejo assim, há muito má colocação, apesar de ter órgãos que fazem esses estudos, né? E má sinalização, quer dizer, muitas vezes as pessoas, como tu diz, inadvertidamente, sem querer, elas acabam sendo penalizadas exatamente pela falta que isso, né? O Confinassi, você que foi assim, aqui em Porto Alegre, você foi uma autoridade máxima aqui nesse campo do trânsito. Eu vi aqui, por exemplo, o seguinte: como existe muita sinalização, os azuizinhos acabavam multando demais. Eu estou achando que hoje, por exemplo, eles estão multando de forma mais razoável. Eu acho que a orientação hoje é uma orientação, acho que um pouco diferente com relação às multas, sabe, não é? Eu mesmo, outro dia estava em frente à Assembleia Legislativa, parado com o meu carro e esperando uma pessoa, uma minha nora que estava grávida, deu à luz ontem, não é, da minha netinha, e aí estava passando um fiscal de trânsito e eu falei para ele, estou só esperando uma senhora que está grávida, não é? E ele falou, não tem problema, pode ficar aqui. No passado, não acontecia isso, não é? No passado, se eu estivesse esperando ali, ele me multava de qualquer forma. Não queria saber de conversa. Não. Então, eu acho que faltou, eu acho, no passado, e tudo é assim, a gente vai se conscientizando aos poucos. Uma orientação melhor para que, olha, vamos orientar pessoas e não só puni-las. Isso é verdade. Quando a IPTC começou, lá em 1989, tinha dificuldade justamente porque havia falta de treinamento e as pessoas foram colocadas ali para fiscalizar com o Código de Trânsito na mão e dizendo o seguinte, não pode prevaricar. Tá? Agora, claro que essa flexibilização existe, não é? Sempre, quando eu estive na IPTC, era a nossa tônica, nós fazíamos todas as quartas-feiras o que chamávamos de QAP. QAP na linguagem de rádio, eu estou atento, lá nós chamamos de QAP para fazer essa similitude, mas na verdade eram quartas de atualização profissional, justamente buscando esse tipo de relacionamento do fiscal com o usuário, porque o trânsito é muito complexo e, na verdade, não é só o motorista, é o ciclista, é o pedestre, é a pessoa que precisa de patinete especial. Agora tem os patinetes. Que é um perigo, então, que é um perigo. Já tem matéria sobre isso. Hoje tem uma matéria do Túlio Milman, na Zero Hora, que fala justamente sobre essa questão dos pardais. Outro dia eu estava ouvindo uma rádio onde os comentaristas estavam falando sobre a questão das multas e um dos comentaristas da rádio acompanhou os agentes da IPTC e o que ele dizia? Muito poucas as multas em relação ao número de infrações. É verdade. Ele dando depoimento dele na rádio, porque tinha acompanhado. Muitos outros acompanharam na nossa época, eu fiz isso também. Um dos que acompanhou fez uma matéria muito bonita na Zero Hora, onde saiu na contracapa, etc., contando justamente sobre
cúmulo de infrações, não é? E o cúmulo de infrações e o número de autuações, fazendo esse paralelo. Agora, bem colocado, vereador Luiz Braz, é a questão de que tem que haver, sim, esse relacionamento com a sociedade. Quer dizer, a pessoa está esperando alguém. Claro, se é um local de risco, um local sim, onde vai claro. atrapalhar totalmente o trânsito, que é justamente a placa, aquela do X no meio, proibido parar e estacionar, aí realmente é crítico. Sim, E outra claro, outra não questão pode. que nós temos que ver é o seguinte, a questão dos pedestres. Outro dia eu vinha do centro, lá pela Borges de Medeiros, e na frente do Praia de Bela tem uma faixa de segurança. Estava o sinal aberto para o trânsito e um rapaz com uma senhora na cadeira de rodas atravessando com o sinal fechado para o pedestre. Falta Quer dizer, de paciência. completamente. E depois, se vem um moto, o cara não vê, está ali e atropela, pô, atropelou na faixa de segurança, mas a culpa não é do motorista. Então, os pedestres são muito mal educados, são muito ousados, muito arrogantes e fazem coisas que não deviam. Bom, mas temos outro assunto para tratar aqui, que é a questão da adoção dos parques da cidade. Eu posso só um pitaquinho, Sim, claro. pitaquinho pequeno. Acontece o seguinte, tem tanta campanhas de bobagem, muitas vezes, que Deus sabe que o governo faz, sabe, em rádio, televisão, poderia se fazer uma campanha melhor, de conscientização, que Deus sabe, A EPTC, não é? vereador, está fazendo uma campanha muito grande com o pessoal de educação para o trânsito, um trabalho muito bonito. E nas escolas também, nas né? escolas. Nas escolas Não, também. eu te falo que às vezes eu vejo Sim, a mídia em si. algumas campanhas assim, não é, ridículas, sabe, né? Mas essa não, essa é boa, essa é boa. E a adoção de parques e da cidade pela iniciativa privada? Olha, eu acho que isso realmente é muito bom, porque, em primeiro lugar, eu acredito que vai poupar um pouco do orçamento da cidade. Na manutenção, né? Na manutenção. E outra, vai trazer dinheiro, sabe, mais ainda, não é? Porque as pessoas que vão adotar essas praças, e são 600 e poucas praças na cidade, as pessoas que vão adotar essas praças, as empresas, não é? Elas vão pagar para o governo. Então, eu acho que é sensacional. A praça... tem uma praça em São Paulo que foi adotada, uma das praças principais, do Trianon, não é? Trianon. São 35 anos de contrato Isso. e eles vão ficar recebendo, o governo vai ficar recebendo por todo esse tempo e aquela empresa que adotou, ela vai ser responsável pela manutenção daquilo, sabe? Eu acho maravilhoso. Essa empresa, vereador e nosso coordenador Silvio, ela adotou a praça porque ela explora o estacionamento sob a praça. Então, ela desmontou toda a praça para construir estacionamento subterrâneo e depois remontou a praça. É linda. É lindo, né? Olha, agora, pode colocar roda gigante, pode colocar outros... E aí, a aparelhos questão ali, me parece que está mais complicada e é a seguinte, quer dizer, é claro que a empresa vai fazer isso, vai transformar as praças, mas ela tem que ter um retorno. Por exemplo, assim, quando tem um circo, o circo vai se estabelecer, eles cobram ingresso. Então, eu acho que essa questão é que tem que ser tratada. De repente, a empresa privada vai colocar uma atração turística ali, uma atração de lazer, e ela tem que cobrar por isso. Né? Ela vai se ressarcir do que ela está oferecendo E para a ela cidade. coloca a propaganda dela também lá. Claro. Então, eu acho, se as praças são praças centrais, muito boa. Agora, eu acho que nesse projeto, se eu fosse vereador desse momento, eu colocaria lá uma emendinha para que quem adotasse uma praça central ficasse responsável também por uma praça da periferia. Porque eu acho que as praças da periferia, nós vamos ter mais dificuldade para encontrar adotantes. Uma boa ideia essa sua aí. Por causa da questão econômica, né, da região. Fazer uma chamada venda casada, né? Quer dizer, exatamente, venda casada, uma venda pega casada. Essa aqui, mas pega aquela Exatamente. lá. Pega o filé, mas pega o ossinho lá da paleta também. Esse cara tem que voltar a ser vereador de novo. Pois olha, eu já estou chamando ele de vereador aí, né? Porque a conta é risco. O ano que Mas eu vem, queria chamar a atenção sobre uma questão que é a contrapartida do poder público, principalmente o municipal, na segurança. Porque toda a questão da segurança, ela não pode ficar só sob o encargo da Brigada Militar, porque tem a Guarda Municipal que é responsável pelos próprios do município, e a praça faz parte dos próprios municípios. Claro, Então, essa contrapartida para o projeto casar direitinho, para ter uma praça bonita, bem organizada, limpa, também tem que ser segura. E aí essa contrapartida do município, a mim parece, e já coloco também na sua emenda, vereador, é essa questão dessa contrapartida ser bem observada. Agora, o importante é o seguinte, que nós estamos marchando, graças a Deus, né, o vereador Braz, para que essa questão toda, assim, esse ranço que tem da iniciativa privada seja quebrado.
A iniciativa privada é justamente aquela que faz as coisas bem feitas. O Estado não tem dinheiro, o Estado não sabe gerenciar. Então, parabéns ao prefeito, parabéns aí. O próprio governador está tentando fazer, inclusive o Banrisul está na lista de empresas que ele vai vender parte do Banrisul para capitalizar o Banrisul. Porque olha que a tendência de bancos, vocês sabem isso aí, o banco é desaparecer. Ah, com certeza. O banco físico não vai ter mais. Não, é bom para o funcionário. É. E aí ele faz, o sindicato lá faz aquele baita movimento, porque para o funcionário é bom. É. Então o sindicato está no papel dele, não é? Está defendendo o funcionário. Agora, para a sociedade em si, sabe, na verdade seria bom, sabe? De repente mantém lá um quinhão lá ainda, não é? Mas com certeza. não precisa. Aí a tendência é essa, não adianta, né? Obrigado pela tua presença aqui, eu acho que foi um assunto importante esse que nós trouxemos, né? E esse é o papel do programa. Eu posso só terminar aqui? Claro. Eu estou aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. E agradecendo meu amigo Silvio Lopes e o meu amigo Govinaski, aqui companheiros de onde bancada. eu sempre compro, né? Aqui, como é bom. Como é bom. Aliás, São Paulo, lá no Allianz Parque, lá ao lado do Palmeiras, lá tem o nosso Zafari, lá que reúne todos os gaúchos, a gauchada vai lá matar a saudade, né? Comprar um produto bom, de qualidade, e os paulistas. Um segundo, Silvio. Uma emenda que colocaram nesse projeto e que eu acho que ela é muito discutível, que é cercar o parque para determinadas atividades, não é? Não sei se vai passar. Isso é uma discussão aí, muito bom. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui participando do programa Economia e Desenvolvimento, falando aos telespectadores sobre seus direitos. Hoje falaremos sobre direito do trabalho. Mais precisamente, eu gostaria de abordar o tema de rescisão indireta. O que vem a ser a rescisão indireta? Pois bem, rescisão indireta é quando ocorre a quebra do contrato de trabalho, as cláusulas, o que foi contratado no início da relação trabalhista não está sendo cumprido. Por exemplo, o empregador que não paga o aviso, o 13º, que atrasa salário, não paga o vale-refeição, atrasa vale-transporte. Esses atrasos poderão ensejar uma rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? É ir ao judiciário, procurar um advogado, um profissional especialista na área trabalhista para ajuizar, demandar contra o empregador, pedindo aí a rescisão indireta, que é a obrigação por parte do judiciário para que esse empregador demita este empregado com todos os seus direitos. Quais são? Aviso prévio indenizado, saldo de salário, o que ficou atrasado, ou então questões também de aviso prévio de 13º atrasado. Os 13º, a férias também atrasada gera uma indenização em dobro, quer dizer, se há férias atrasada no contrato de trabalho, numa rescisão, obrigatoriamente essa verba tem que ser paga em dobro, acrescido de 1/3 constitucional sobre o valor contratual das férias. Isso também ensejará, através de uma ação judicial, a liberação do que está depositado no fundo de garantia, o pagamento obrigatório dos 40% que referente à multa que o empregador tem que pagar ao empregado quando há a dispensa sem justa causa e também a liberação e a emissão das guias para encaminhamento do seguro-desemprego se o empregado tiver dentro das condições para que enseja esse benefício. Muito obrigado pela paciência e por estar ouvindo pelos telespectadores a nossa audiência e agradecemos a audiência e esperamos vocês no próximo programa. Bom, nós estamos aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Obrigado pela audiência de todos vocês na região metropolitana de Porto Alegre, na nosso litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Sempre digo uma grande audiência lá do pessoal
que já que o pessoal lá que está no litoral agora, o pessoal que mora lá no litoral, o pessoal que já é nativo de lá, né? Então, um abraço e muito obrigado pela audiência. Bom, nós estamos recebendo aqui a doutora Camila Marta. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, né? Obrigada. Ela que é advogada da área, especializada na área de família, e questão de família sempre é uma coisa importante, né? E, sobretudo, a questão de pensão alimentícia. Doutora, entre as questões que envolvem a pensão alimentícia está a questão da percentagem do valor devido. É 30% do ganho digamos assim, porque não é só o homem que paga, a mulher também, né? Exatamente. Olá, Vilmar. Olá, Silvio. Olá. Realmente, assim, a questão da fixação da pensão, ela é complexa, né? Só que ela não é estanque, ou seja, não é um valor fixo. Sempre vai depender da situação concreta do caso, né? Se o pai ou a mãe que vai pagar essa pensão tem a possibilidade de pagar determinado valor e também se aquele filho ou filha que recebe a pensão necessita dessa quantidade. Então, a gente não pode dizer que a pensão alimentícia sempre vai ser fixada em 30% ou num valor fixo de 10, 12 mil reais, enfim, ou menos, né? Sempre vai depender da circunstância do caso concreto, do que o alimentado realmente precisa, o alimentado, aquele que recebe a pensão, Claro. E da possibilidade daquele que paga. Qual é a requisição principal para a pensão, para requisitar a pensão? Um dos requisitos que a gente trabalha muito com a questão da pensão está centrada na questão do binômio necessidade e possibilidade. Ou seja, é a necessidade daquele que recebe agregada à possibilidade daquele que paga. E aí não importa se for o pai, se for a mãe, se for até... numa dessas até tem a questão da pensão dos avós, que entra como um complemento, né? Mas sempre nós vamos trabalhar com essa questão desse binômio. E dentro dessa questão da necessidade e possibilidade, principalmente na questão da possibilidade, há também muito subterfúgio, no sentido de esconder, não é, valores que quem dê direito, quem dê obrigação, na verdade, tem em relação ao alimentando. Não é? E já há algumas sentenças no sentido de suspender a própria Carteira Nacional de Habilitação como uma medida repressiva antes da prisão, não é? Nesse sentido de fazer com que aquela pessoa que tem a obrigação se sinta compelido a fazer a sua contribuição. E isto está dando uma controvérsia muito grande, né, doutora Camila? Exatamente. Isso é uma das medidas atípicas do processo de execução, né? A cassação da carteira de habilitação ou mesmo a cassação de cartões de crédito daquele que deve pagar a pensão alimentícia tem acontecido, mas o nosso tribunal tem, como a gente costuma dizer, derrubado essas sentenças. São sentenças lá na vara normalmente de são família. medidas dadas em caráter de tutela de urgência, né? E que aí, através de um recurso, o tribunal acaba modificando essa decisão. Justamente porque ela acaba sendo uma medida que vai de encontro até com a possibilidade daquele que precisa da carteira de motorista, por exemplo, se for um motorista de Uber, né? Ele vai precisar dessa carteira para poder trabalhar. Então, o que adianta, né? A justiça cassar a sua carteira... Tirar a fonte de renda dele. E tirar a fonte de renda. Então, não faz muito sentido em sede de execução de alimentos. Doutora, outra coisa é a seguinte, assim, por exemplo, o pessoal está ligando para cá e fazendo essas questões. Um novo relacionamento pode implicar uma redução ou até extinção da pensão? Não. Isso, a questão de um novo relacionamento, de novos filhos, por si só, não é um motivo que caracterize e que possibilite a redução da pensão. Novamente, a gente vai trabalhar com a questão do binômio possibilidade e necessidade, mas é muito difícil acontecer a redução dessa pensão pura e simplesmente pelo fato daquele que paga a pensão estar vivendo um novo relacionamento ou ter tido um novo filho. Na verdade, vai ter que se readequar, né, a nova família, né, e também o filho
que recebe a pensão, a situação que se coloca. Não é que não vá reduzir total, não é que não possa reduzir, até pode, mas vai depender da situação concreta. Como um motivo objetivo, estou num novo relacionamento e quero diminuir a pensão alimentícia. Aí não. Né? Novamente vai se analisar a questão do binômio necessidade e possibilidade para então sim chegar a um resultado mais efetivo. O que é importante, doutora, que eu vejo assim que o telespectador passa para a gente como dúvidas, não é? É que parece que a coisa é muito fácil, não é? É só chegar no judiciário e o judiciário vai fazer o deferimento, tipo assim, ou paga ou vai para a cadeia, não é? E isto não é naturalmente assim, isso tem realmente, dentro desse binômio necessidade e possibilidade e uma série de outras variáveis, cada caso acaba sendo um caso. Com certeza, cada caso é um caso. Os princípios constitucionais do processo de ampla defesa e de contraditório sempre vão ser observados, deverão ser observados, né? Casos em que envolve a questão da prisão, o novo Código de Processo Civil, de uma certa forma, vamos colocar assim, piorou, né? Porque, de acordo com o novo Código, agora basta um mês de inadimplemento, ou seja, um mês sem pagar a pensão, já é motivo suficiente para aquele que recebe a pensão pedir a prisão desse pagador, né? Antigamente, não. Antigamente, era preciso implementar um período de 3 meses de inadimplência. Hoje já está uma questão mais... O tempo já está reduzido. Então, para tentar ser mais efetivo. E aí não dá para... Vai, cadê, meu pai? O cara pode até matar, mas não pode deixar de pagar a pensão. Eu costumo dizer até que a questão da prisão, em termos de pensão alimentícia, ela costuma até ser mais efetiva do que a própria questão da cassação da carteira de habilitação. Ou a questão do cartão de crédito também, cassação do cartão de crédito. Porque é óbvio, né? Ninguém quer nem passar na frente de um presídio. Né? Então, acaba... O dinheiro realmente aparece. Mas tem criminoso aí que não adianta. O cara sai de lá, faz de novo, quer voltar para a doutora. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos trazer mais vezes a doutora Camila, porque esse é um assunto que, hoje em dia, a gente sabe que as questões familiares são importantíssimas, né? E cada vez mais há necessidade desses esclarecimentos. Por enquanto, obrigado. Alguma coisa vai estar... Eu agradeço e eu gostaria de convidar apenas a comunidade jurídica e também a comunidade de psicólogos, assistentes sociais, porque eu integro o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, aqui do Rio Grande do Sul, e nos dias 7 e 8 de junho nós estaremos realizando o nosso congresso, o 11º Congresso do Mercosul de Direito de Família e Sucessões. E vai ser um congresso muito bom, concorrido, em Gramado, com uma programação intensa, matérias interdisciplinares e um ótimo momento para a gente aprender e para a gente trocar informações, enfim, com certeza. Com todos os colegas. 7 e 8 de junho. Qual é o local? No Hotel Serra Azul, em Gramado. Hotel Serra Azul. Até lá nós vamos ter a oportunidade de passar para vocês as informações, que eu acho que realmente é uma coisa importante. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Bom, e nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, também agora vamos abrir espaço para o movimento de valorização da contabilidade, que é um movimento que está crescendo, cada vez mais se consolidando. O Movacom tem manifestado uma grande preocupação com o desrespeito que o setor público tem tratado às prerrogativas dos contadores nos concursos para auditor, o que tem trazido prejuízos tanto para a classe quanto para o Brasil.
senão vejamos. Os órgãos públicos brasileiros, em todos os níveis, não respeitam as prerrogativas do contador. Isso podemos constatar nos concursos públicos para as áreas em que seriam necessários profundos conhecimentos de contabilidade e que são admitidos nesses concursos profissionais das mais diversas áreas, como engenharia, arquitetura, direito, etc., e que vão exercer atividades cujas prerrogativas seriam exclusivas de contadores. Este procedimento tem trazido à União, estados e municípios prejuízos e descontroles que estamos vendo diariamente na imprensa, elevando os ordenadores de despesa a consequências imprevisíveis, pois não lhe dão instrumentos e ferramentas necessárias para acompanhar sua gestão e armas para sua defesa em caso de constatação de irregularidades pelos tribunais de conta. Hoje verificamos descontroles em toda a gestão pública. Qual o município, estado e a própria União que sabe quantos imóveis, máquinas, móveis e utensílios são de sua propriedade, sua localização, valor, utilização, etc. E assim, acompanhamos dezenas de bens públicos se deteriorando e órgãos públicos alugando imóveis a custo astronômico, que seriam desnecessários se tivesse controle em seus próprios imóveis. E isso serve para veículos e máquinas. A contabilidade pública, independentemente de sua importância, está entregue a leigos, que não têm a menor noção de controle patrimonial, econômico e financeiro. É comum verificarmos engenheiros, geólogos, advogados, arquitetos auditando nossas contabilidades em processos de fiscalização pela Receita Federal, Estadual e Municipal, pois o concurso admite essas profissões para as funções de auditores fiscais, cuja atribuição seria de nossa exclusiva prerrogativa. As empresas privadas, quando querem alguém para cuidar de suas contas, controles, cálculos de custo e apuração de resultados, não contrata engenheiro, médico, arquiteto ou advogado, contrata contadores. Por isso que o setor privado é infinitamente mais competente que o público. Não queremos prioridade, queremos que a lei seja cumprida e as prerrogativas respeitadas para que paremos de ver nossos impostos vazando pelo ralo por absoluta falta de controle das entidades públicas. O que vemos hoje é o suprassumo da incompetência, uma contabilidade feita por leigos no setor público e fiscalizada por leigos nos tribunais de contas. Que os gestores públicos e nossa ordem de classe passem a pensar e falar sobre esses fatos, que se queremos de verdade um novo Brasil. Muito bem, nesse espaço nós estamos recebendo aqui a nossa amiga diretora da Bendita Magazine, uma revista espetacular, estou mostrando aqui para você. Já esteve aqui a Patrícia e ela volta aqui hoje, né? Patrícia, obrigado pela tua presença, né? Eu que agradeço. E trouxeste hoje uma colunista, está estreando na revista também, né? Isso, a Manuela Charão, ela é contadora e gestora de negócios. Toque de empresária, né? Empresa do bem, é importante esses assuntos, né? Que ela vai tratar aqui na revista, né? Isso, ela iniciou assim tratando da responsabilidade social. Uhum. Bom, vocês tiveram um evento essa semana, né? Isso, foi agora final de março, né? Que daí, assim, concluiu ali as comemorações do mês da mulher. Uhum. Aí, então, realizamos o evento de 7 anos da Revista Bendita, com a participação da capa da revista, Eduarda Strebe, né? A jornalista, e também a participação das empreendedoras que são matéria nesta edição do Top 10 Mulheres Empresárias 2019. Então, cada uma daí fez uma pocket palestra que a gente chama, né, no evento, e daí trataram assim de diversos assuntos, porque elas ali nós convidamos, né, empresárias de diversos segmentos. Então, nutricionista, do setor de moda, setor de beleza, de comportamento. É tudo que interessa para as mulheres e para os homens também, né? Porque, afinal de contas, né? E até assim, nós queremos o bem das nossas mulheres. Claro. Não, e no evento nós temos uma grande participação de homens, assim, não é um evento fechado para o público masculino, né? Então, a gente recebe, eles gostam também de saber, né, dessas informações. E que são informações universais, né? Sobre empreendedorismo. O mundo é das mulheres agora, né? O mundo está sendo comandado pelas mulheres, Silvio. E a contadora vem a brilhantar muito este processo do empreendedorismo, a contadora Manuela Charão, porque a contabilidade é o mecanismo que dá
conhecimento pleno ao empresário de como está a vida da empresa, não é? E eu estava vendo sua coluna, Empresa do Bem, quer dizer, também com a responsabilidade socioeconômica, que é outra situação. Não é só socioeconômica e socioambiental também, todas essas questões. E parabéns. Como tu está começando essa coluna, vamos perguntar para ela, o que o pessoal pode esperar dessa coluna, em termos de conhecimento, em termos de advertência, enfim, todas essas coisas que vocês colocam muito bem para as mulheres. Essa coluna vai tratar de assuntos relevantes para a gestão dos negócios. Então, procurar o que tem de mais importante para o administrador, para o gestor, em termos de análise financeira, análise de opções de resultados, não só abordando a parte contábil, mas dentro da gestão de negócios, que pontos críticos e que pontos importantes a gente tem que estudar, como o exemplo da responsabilidade social, que não é diretamente o foco da contabilidade, mas que a gente pode contribuir bastante. Mas o balanço social hoje faz parte, né, contadora Manuela, sobre a questão de como a empresa se comporta no meio da comunidade, não só como observando a questão do lucro em si, mas todo o entorno, né, de comprometimento. Interessante isso. E como a responsabilidade social pode trazer retorno também para o negócio. Né? Não só um investimento, mas trazer retorno para o negócio. Esse tipo de foco que tu vai dar, sobretudo na coluna, é fundamental porque as mulheres hoje, ao contrário da nossa geração, né? As mulheres hoje, desde meninas, já estão empreendendo, né? A minha filha, por exemplo, quando ela tinha 10 anos de idade, ela criou um tipo de chocolate e se consagrou ali, ela vendia na escola. Sim, já tinha um espírito empreendedor. É isso? E parabéns, eu acho que é por aí mesmo, né? Que nós vamos melhorar as coisas, né? E esta revista, a qualidade dela está excelente. Sim, parabéns excelente. Mesmo, porque é de primeiríssima qualidade. E como as pessoas poderão trazer para dentro das suas empresas, seus consultórios, seus escritórios, para colocar... Qual é o meio para buscar essa revista? Sobre distribuição. Isto. Então, assim, nós estamos Porto Alegre, região metropolitana, vamos até Vale dos Sinos, tá? E a distribuição acontece assim, via bancas e via locais estratégicos que nós chamamos, né? Que daí são, assim, clínicas, spas, bistrôs, eventos femininos ou eventos daí de decoração, de moda, enfim, de diversos segmentos, né? E, além disso, ela está aberta totalmente, assim, online, no isso.com/Revista Bendita, que é uma banca digital, né, internacional, assim, e daí todos podem ter o acesso ali a tudo, inclusive as edições anteriores. Quer dizer, a revista está onde tem mulher, ou seja, em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. Graças a Deus. Então, e aí a revista, o próximo número, ele já está pensando, né? Isso, a gente já está em produção, né? Daí sai agora na metade de maio, daí ela é maio-junho. É bimestral. Isso, ela é bimestral, mês das noivas. Isso, vai ter um especial, já estamos produzindo isso. E o mês de junho é o mês que está nascendo a minha netinha, mais uma mulher. Olha aí. só nasce mulher, né? Mas mulheres hoje, né? Bom, claro que um empreendimento desse exige parceiros, né? Que possam dar sustentação financeira, né? Sim, tu tem uns parceiros legais, né? Temos ótimos, assim, que estão conosco, assim, tem vários, assim, desde o início dos 7 anos, e nós sempre estamos abertos, né? A trazer. E até eu falo assim, o marketing, a publicidade, com a Bendita nós damos soluções, que daí nós personalizamos, assim, com informe publicitário ou mesmo o fortalecimento das marcas, né? Então, estamos em todas as mídias, né? Inclusive aqui no programa também, muito feliz. E então, assim, nas redes sociais também fazemos a divulgação. E, eu gostaria de destacar, assim, as top 10. Eu sei que eu já falei no outro programa, né? Mas eu gostaria, assim, de destacar, então, a participação, então, da Ananda Binato, da Vandressa Preto, da Aline Strunks, a Cris Pérez, a Carla Brendler, a Adriana Falcão, Karen Ginter, Lourdes Springer, Roberta Alves e Silvana Cetra.
todas participaram assim de forma belíssima do nosso evento. O público lá que nós tivemos, até assim um grande público que já estava esperando o evento da revista, né? Que o nosso evento assim ele está mensal, então nós paramos em janeiro e fevereiro e tinha uma grande expectativa ali do evento, né? Então assim gostaram muito assim das palestras ali, cada uma na sua atividade, né? Então daí divide ali com as empresárias ou com as futuras empresárias, claro, né? Claro, Devemos mandar um abraço para elas, né, Silvia? Claro, cumprimentos, né? Só que tem uma coisa, time é 10, as 10 top, né? As 10 top 10. Mais um dá um time, né? 11. Isso, olha aí, Faltou ó. um goleiro, né? E aí trouxemos a colunista que está estreando, mas também temos outras colunistas, um time de colunistas daí. Eu tenho acompanhado, muito Isso, bom. e eu gostaria daí de também mandar um abraço para elas e falar para o público, né? Que assim, ó, tá reestreando uma coluna de nutrição com a Aline Strunks. Nós temos uma coluna de arquitetura com a Sheila Garcia, uma coluna de astrologia com a Cris Costa, com a Cristina Porto é sobre atendimento e qualidade no atendimento, que hoje é muito importante, que a gente sabe, né? Nós temos a coluna jurídica com a Kerlen Costa, uma coluna mix, assim, que também traz tarô, traz uns toques de marketing também, um mix mesmo, com a Isabel Mitchell, a Manuela Charão, que está aqui conosco, a Márcia Nascente e a Renata Maria tratam sobre moda. E nessa edição nós voltamos com o Bendita Casamento ali, com várias ideias, e vai ser fixo agora. É tudo aquilo que as mulheres precisam saber, né? Precisam se aprofundar, está aí na revista, né? Sim. E um time de colunistas de primeira categoria e bem diversificado, né? Que é assunto diverso, né? Exato, porque assim, ó, como eu digo, né? A mulher, e como tu mesmo falaste, vocês falaram agora, a mulher está em todos os segmentos, em todas as partes, né? E uma revelação para vocês, assim, ó, pelo nosso índice, assim, de leitura, nós temos, assim, leitura de 85% mulheres e 15% homens. Que, assim, ó, gostam do assunto e... Porque são assuntos universais, né, para todos os gêneros. Vamos aumentar isso aí, sim. Vai aumentar, né? Vamos aumentar, vamos ver. Olha, já tem 15 aqui por cento e mais 2. Isso, ó, está aumentando. Muito obrigado pela tua presença aqui. Sucesso para a Magazine Bendita, né? E sucesso para a nossa colunista que está começando agora, né? E parabéns, porque olha que a gente sabe, né, o Govinates, que a gente que é empreendedor também, a gente sabe a dificuldade que tem no Rio Grande do Sul, sobretudo. Tu disseste, por exemplo, janeiro, fevereiro, o Rio Grande para. Né? Todo mundo vai para o litoral e tal, então isso é um custo para quem empreende, tem que pagar todo mês seus recargos. E gera emprego, renda e tributos. Muito bom. Muito obrigado, então, até o próximo. Fazer um agradecimento, posso? Um agradecimento, então, para a Luminosité e para o Desapega que eu pego. Muito obrigada. Muito bom, então tá. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui essa semana. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. O programa volta na semana que vem. Boa semana e até lá.